Consumidor criciumense é pego de surpresa com promoção no preço da gasolina. Em alguns postos da cidade, o valor está sendo comercializado por menos de R$ 3,00 o litro. E mais, jornalista lança livro que retrata a história da política de Criciúma no século XX. Segunda-feira é dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana. Programa do governo federal auxilia quase 700 mil indígenas brasileiros. No esporte, o desempenho dos clubes catarinenses em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E ainda os números de mais uma rodada da Série B e o gol que deu a vitória para o Luverdense em noite de notícias ruins no estádio Heriberto Wilson. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, segunda-feira, dia 21 de setembro de 2015. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, uma boa noite. Consumidor criciumense foi pego de surpresa por uma promoção no preço da gasolina. Em alguns postos da cidade, o valor está sendo comercializado por R$ 3,00 o litro. Confira na reportagem de Morgana Salvador. Finalmente, diante de uma crise, estamos falando em redução no preço do combustível. É isso mesmo, você não ouviu errado não. Uma promoção relâmpago que garante um desconto na hora de abastecer. Realmente, é uma promoção relâmpago, a qual ela foi originada no parte central de Criciúma. E esse efeito ele tornou-se um efeito dominó, chegando até nós aqui no Pinheirinho e provavelmente vai ter mais postos a aderir a essa promoção. E o valor da gasolina que estava em R$ 13,29 agora caiu para R$ 2,99. Esta redução foi ocasionada por um novo posto que se instalou na região, apresentando este valor. E então o jeito é pesquisar para identificar os postos de combustíveis que aderiram a esta promoção. Cada um fica cuidando do seu cliente, né? A partir do momento que a gente observa que as nossas clientelas vai se afastando para outros lugares, que a nossa venda vai caindo, a obrigatoriedade é de a gente cuidar do nosso cliente. Então, cada um cuida do seu e é assim que funciona. Mas, diante desta campanha, é fundamental os consumidores ficarem atentos à qualidade do combustível para não comprar gato por lebre. Como é um preço muito agressivo, é um preço que está praticamente no preço de custo, eu peço aos consumidores que tenham muita calma na hora do preço, que verifiquem, é um direito do consumidor ser informado com relação à quantidade e à qualidade que está sendo entregue para botar no seu tanque. Então, muito cuidado, muita precaução nessa hora é importante. Um livro escrito por uma jornalista retrata a história política criciumense no século XX. Confira. Neste livro foi apresentada a história da política de Criciúma e região, mas na construção de cada capítulo foi necessário anos de pesquisa para recolher todos os dados necessários que contextualizam o cenário político no século XX. O livro foi editado, está sendo editado pela editora da Unesc, tem 388 páginas, ele é organizado em 6 partes diferentes e ele começa desde o movimento de emancipação de Criciúma, ali entre os anos 20 e 30, quando Criciúma era um distrito de Aranguá, e vai até o final dos anos 90, contando ao longo desse período do século XX, todas as eleições disputadas em Criciúma. Os 3 anos de levantamento resultaram em 66 pessoas entrevistadas e de mais de 95 horas de entrevistas, sem falar de cerca de 5.000 documentos que foram analisados. Foi um trabalho assim bem minucioso, porque a gente teve que ler coleções inteiras de jornais, a gente pesquisou nos arquivos do Cartório Eleitoral de Criciúma, arquivo do Tribunal Regional Eleitoral de Florianópolis, arquivo da Câmara de Vereadores, arquivo de particulares. Em síntese, nós tivemos que ler mais de 5.000 documentos para poder separar, e desses 5.000 documentos, nós separamos 1.026 documentos que a gente referencia. Tudo que a gente diz no livro, a gente diz de onde a gente pegou aquela informação. Se é de uma carta, de um telegrama, de uma ata de apuração de eleição, enfim, é tudo documentado. Para construir um livro neste porte, é necessário passar por diversos desafios durante todo o trajeto.
Os desafios foram muitos, né? Desde o desemprego, eu estava desempregada quando eu fiz essa pesquisa, até na época, né, início dos anos 90, não existia computador, então todas as informações, né, não estavam digitalizadas em lugar nenhum, não tinha computador, não tinha nada, então eu tive que escrever tudo à mão, em caderno, assim, caderno normal, né, escrevendo a caneta, depois eu tive que datilografar, na época era datilografar mesmo, né? E no terceiro momento passar para um computador, isso bem mais recente. Então, isso foi uma grande dificuldade. Uma outra dificuldade bem grande do período foi que muita gente tinha medo de falar, tinha medo de contar o que sabia, né? Então, eu tive que assumir com várias pessoas que fizeram a política em Criciúma ao longo do século XX, que eu só publicaria esse livro quando elas não estivessem mais aqui. E agora, o mês que vem, mês de outubro, vai fazer 23 anos que eu tenho esse material, e eu esperei que muitas delas, né, morressem, para então eu poder divulgar esse material. E quem adquirir o livro A História Política de Criciúma no século XX vai poder conhecer curiosidades que não estão relatadas em nenhum documento até o lançamento deste livro, que promete dar o que falar. Tem muita coisa assim curiosíssima, né? Vou te dar assim 2 ou 3 exemplos rápidos, né, para o telespectador se motivar a comprar o livro e também estudar e ler. Uma curiosidade: o que foi o golpe de 64 aqui em Criciúma, né? Quantas pessoas foram presas, quem foram os presos políticos, os locais usados como presídio político aqui em Criciúma, depois eles foram levados para prisões políticas em Florianópolis e Curitiba. Então, o golpe de 64 não tem nada publicado até hoje e o livro aborda isso. Então, tem muita coisa curiosa ali que vale a pena ler. Uma segunda curiosidade interessante do livro foi a renúncia do prefeito Neri Jesuíno da Rosa, nos anos 60. Ele tinha sido o único prefeito eleito na história pelo antigo PTB, e ele renunciou ao mandato. Então, por que ele renunciou? Quais foram as causas da renúncia? Isso também não está escrito em lugar nenhum, e o livro aborda. Então, é interessante também ler por isso. Uma terceira curiosidade bem interessante foi a eleição, ali entre os anos 20 e anos 30, tá? Teve uma eleição presidencial, a primeira eleição presidencial disputada pelo povo de Criciúma, ali entre os anos 20 e 30. Essa eleição foi fraudada, né? Então, na época, era tudo feito à mão, né? Então, o pessoal votou, né? E depois houve uma troca dos livros de assinatura das pessoas que tinham votado, né? Houve uma troca dos livros. Então, quem votou assinou um livro, e os livros que foram encaminhados para o tribunal em Florianópolis, pelo trem, na época, foram outros livros com outro resultado. Então, assim, o livro vai surpreender muita gente, porque tem muita coisa da história política de Criciúma que até hoje não tinha sido contada, né? E o livro faz esse resgate histórico. A seguir, programa do governo federal auxilia quase 700 mil indígenas brasileiros. Top Calçados. Na Top Calçados, você encontra as melhores marcas em calçados masculinos, femininos, infantis, além de tênis e acessórios. Faça suas compras com tranquilidade e segurança. Amplo estacionamento, ambiente climatizado e todo o conforto que a Top Calçados e o Giasse Santa Bárbara podem oferecer. Top Calçados, conforto e elegância em um só lugar. Perdeu o Show da Fé que passou ontem na TV? Ainda não leu a mensagem do dia escrita pelo missionário R.R. Soares? Acesse o site da Igreja Internacional da Graça de Deus, www.ongrace.com. Vídeos do programa Show da Fé, testemunhos e mensagens para motivar a sua vida com a Palavra de Deus. www.ongrace.com. A Graça de Deus alcançando você também pela internet. Entrevistas que vão de encontro ao interesse da comunidade. Toda semana você confere na TV Primavera Sala de Entrevistas. E o Sala de Entrevistas desta semana irá pesquisar, abordar um pouco mais sobre a vida ministerial do mais novo pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma,
Não perca, hein? Olá, amigos, eu sou o pastor Vilmar Venturini e será um prazer, hein? Eu estarei no programa Sala de Entrevistas. Eu aguardo por você. Uma missão, um chamado. Ele foi ousado a viver para Cristo, seguindo o caminho certo e nos servindo de exemplo. Paulo combateu o bom combate, findou a carreira e guardou a fé. E para conhecer mais, adquira o livro Eu Quero Viver para Cristo como Paulo, de Jim George. Você vai descobrir o que precisa para se tornar um cristão de impacto real e permanente. Eu Quero Viver para Cristo como Paulo, um livro da Graça Editorial. Felipão acaba de lançar o seu mais novo CD, Abençoado. Ele faz o vento sossegar, ele é quem faz meu coração se acalmar. 13 faixas de muita adoração, ritmo e celebração a Deus. Chegou Abençoado, o novo álbum de Felipão. Mais um lançamento, Graça Music. Hoje é segunda-feira, dia de conferirmos a previsão do tempo para o restante da semana na região. Amanhã, terça-feira, o sol predominará em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 36. Mesmo cenário para quarta-feira, sol em meio às nuvens. A temperatura mínima será de 18 graus e a máxima de 36. Na quinta-feira, o dia será de sol, porém a chuva volta no período da noite. A temperatura mínima será de 17 graus e a máxima de 35. Na sexta-feira, o tempo ficará encoberto. A temperatura mínima será de 19 graus e a máxima de 30. Um programa do governo federal está auxiliando cerca de 700 mil índios brasileiros. Acompanhe na reportagem de João Pedro Neto. A expedição que leva mais saúde a populações indígenas pelo país, com cirurgias e atendimentos especializados, é complementar ao trabalho que acontece no dia a dia. Hoje, a saúde indígena é um subsistema do SUS, responsável por cuidar da saúde especialmente dos quase 670 mil indígenas aldeados de 305 etnias diferentes que falam 274 idiomas. Esse trabalho é coordenado pela Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, uma estrutura vinculada diretamente ao Ministério da Saúde, que faz o atendimento primário nas aldeias. Mais de 19 mil pessoas trabalham direta ou indiretamente com a saúde desses povos. A Secretaria Especial de Saúde Indígena foi criada há 5 anos e passou a coordenar esse trabalho, que antes era a atribuição da FUNASA, a Fundação Nacional da Saúde. Organizamos serviços de saneamento e edificação nos distritos. Com isso, garantiu que nós pudéssemos ter execução de obras diretamente pela SESAI. Conseguimos melhorar a nossa logística, fazendo contratos de locação de veículos, de contrato de horas-voos, justamente para garantir que a gente coloque rapidamente uma equipe em área, mas também possamos estar removendo um caso de urgência e emergência num tempo curto, podendo salvar várias vidas com isso. O trabalho se divide em 34 distritos sanitários indígenas, órgãos que distribuem as ações nos territórios. Ainda os 354 polos base, que concentram a infraestrutura e funcionam como uma central de medicamentos em uma região, além de 750 postos de saúde nas aldeias. Equipes fazem visitas regulares, acompanham a população e o desenvolvimento das crianças, fazem pequenos curativos, tratamentos mais simples, saúde bucal e vacinação. Mulheres e crianças são as que mais procuram atendimento e, de modo geral, no dia a dia, os problemas de saúde mais comuns são as diarreias, gripes e pneumonias, além de fraturas e machucados. Os profissionais trabalham numa realidade diferente e contam com o apoio dos agentes de saúde indígena, índios da localidade que ajudam a acompanhar os pacientes e também na comunicação. Os profissionais trabalham em área numa escala diferenciada, muitas vezes dormindo em rede, como conta o enfermeiro Afanásio. É uma população carente que você vê que precisa.
Você não vai encontrar em lugar nenhum do Brasil pacientes com essa necessidade, questão do isolamento, o difícil acesso. Então a gratificação que a gente tem pessoal, nós temos, é isso. Por conta das distâncias e do isolamento geográfico, em muitas aldeias a comunicação por rádio é fundamental. Os investimentos em obras de tratamento de água e em módulos sanitários, que são espécies de banheiros nas aldeias, ajudaram a reduzir problemas de saúde. As estruturas também estão melhorando. As comunidades de Maturacá e Ariabu, na terra indígena Yanomami, acabaram de ganhar um novo posto de saúde que oferecem boas condições de trabalho. Aí põe os pedacinhos mesmo que ela consegue comer normal, e aí ela recupera o peso. Segundo o secretário, o programa Mais Médicos deu uma contribuição importante para o setor. Dos 540 médicos que atuam em terras indígenas no país, 340 são contratados pelo programa. Hoje temos 540 médicos trabalhando na saúde indígena, graças ao programa Mais Médico, onde pudemos colocar pessoas em locais onde nunca tinha tido a possibilidade de um índio ver o médico. As casas de saúde indígena têm papel central nesse atendimento. Essa daqui é uma das estruturas que fazem parte da rede da saúde indígena. A Casa de Apoio, conhecida como CASAI, recebe e dá assistência a indígenas que são removidos das aldeias para fazerem tratamentos mais complexos na cidade pelo Sistema Único de Saúde. O Tuxaua Júlio Góes, uma liderança Yanomami de Maturacá, está satisfeito com os avanços ao longo dos 5 anos da Secretaria Especial de Saúde Indígena. Ele diz que a medicina tem dado a sua contribuição para a saúde dos povos indígenas. Hoje em dia, nós ganhamos um mini hospital tão bonito. Isso é uma conquista para nós. A primeira conquista na escola, que ele veio trabalhar no meio indígena. E conquista também que ele nos acolheu, os nossos rapazes, para ensinar a medicar o próprio Yanomami. A seguir, os números de mais uma rodada da Série B e o gol que deu a vitória para o Luverdense em noite de notícias ruins para o Criciúma. Descubra segredos bíblicos e histórias inspiradoras no livro Mulheres Extraordinárias. Veja como mulheres comuns lidam com as responsabilidades do dia a dia e desfrutam contentamento e satisfação. Mulheres Extraordinárias, de Julie Clinton e Mary Byers. Um livro Graça Editorial. Novas para você. Louvor e diversão na medida certa para a criançada. Chame mais um, que já são 2. Vamos agora. Chame mais 1, 2 e mais 3 amiguinhos e garanta já o seu. Boas novas para você. O CD infantil de Daniele Rizzuti. Garanta já o seu. Muito louvor e adoração para edificar a sua vida. Um projeto abençoado com letras de R.R. Soares. Minhas canções na voz de Sandrinha. O melhor do louvor no estilo pentecostal, com muita adoração e exaltação a Deus. Minha Bênção, o primeiro álbum da cantora Dina Santos pela Graça Music. Você sabia que a sua marca pode aparecer aqui? Imaginou falar do seu produto para todo o sul catarinense durante 15, 30 ou 60 segundos? Experimente! Fortaleça suas vendas. Saiba mais pelo telefone 3442-2012 ou pelo e-mail comercial@tvprimavera.com. TV Primavera, sinal digital 12.1.
Entrevistas que vão de encontro ao interesse da comunidade. Toda semana você confere na TV Primavera Sala de Entrevistas. E o Sala de Entrevistas desta semana irá pesquisar, abordar um pouco mais sobre a vida ministerial do mais novo pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus de Criciúma. Não perca, hein? Olá, amigos, eu sou o pastor Vilmar Venturini e será um prazer, hein? Eu estarei no programa Sala de Entrevistas. Eu aguardo por você. E para abrir o bloco esportivo do Informe Região, vamos acompanhar o desempenho dos clubes de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro da Série A. No sábado, o Figueira foi a Porto Alegre encarar o Internacional e o Colorado saiu na frente com este gol de pênalti de Alex, Inter 1-0. O empate do Figueira veio dos pés de Thiago Santana. Final, Internacional 1, Figueirense também 1. Em Goiânia, o Joinville foi presa fácil para o Goiás. Fred de bicicleta abriu o marcador. Goiás 1-0. Eric, cobrando o pênalti, fez o segundo para o Esmeraldino. Goiás 2-0. E Eric fez mais um para o Goiás e fechou o placar final. Goiás 3, Joinville 0. Em Floripa, Marquinhos, cobrando falta, fez Avaí 1-0. O empate do São Paulo veio com Breno, tudo igual, 1-1. No segundo tempo, Anderson Lopes fechou o marcador. Final, Avaí 2, São Paulo 1. Em Chapecó, a Chapecoense perdeu mais uma, desta vez para o Cruzeiro. Fabiano, de fora da área, fez Raposa 1-0. Rafael Lima foi tentar cortar e fez gol contra. Final, Chapecoense 0, Cruzeiro 2. Bom, agora é o Avaí, o dono da melhor campanha catarinense na Série A. O Leão da Ilha é o 15º colocado com 32 pontos. A Chapecoense despencou para a zona do rebaixamento. O Verdão do Oeste é o 17º com 31. O Figueirense é o 18º com 28. O Joinville é o 20º e último colocado com 23 pontos. E a Série B também foi movimentada durante o final de semana. Confira agora os resultados e também a classificação da competição. 3 jogos foram realizados na sexta-feira. ABC e Vitória empataram em 0-0. Atlético Goianiense e América Mineiro empataram em 1-1. E o Botafogo venceu o Boa Esporte fora de casa por 1-0. No sábado, o complemento da rodada. Bahia 1, Sampaio Correia também 1. Mojimirim 1, Paraná 2. Paysandu 0, Náutico 1. Santa Cruz 2, Ceará 1. Oeste 1, Bragantino também 1. Macaé 0, CRB 0 e Criciúma 0, Luverdense 1. O Botafogo é o líder da competição com 52 pontos. O Paysandu soma 47 e é o segundo. O terceiro é o Vitória, que acumula 46. Mesmo o número de pontos do Bahia, que é o quarto. Com 44 pontos está o Santa Cruz na 5ª colocação. Mesma pontuação do Sampaio Correia, que é o sexto. O América Mineiro tem 42 e é o 7º. Com 40 pontos na 8ª posição está o Náutico. O Bragantino é o 9º e tem 39. O Luverdense tem 38 e é o 10º. O Criciúma caiu para 13º. O Carvoeiro soma 34 pontos. Na zona do rebaixamento estão Ceará, que ocupa a 17ª posição com 25 pontos, Boa Esporte, que é o 18º com 23, mesma pontuação do ABC de Natal, que é o 19º, e o Mojimirim, que soma 22 pontos e que está na 20ª e última colocação. Amanhã iniciará a rodada de número 28. Botafogo e Macaé jogam no Rio de Janeiro e Bragantino e Boa Esporte em Bragança Paulista. Na sexta-feira, um jogo. América Mineiro e Criciúma irão se encarar em Belo Horizonte. No sábado, tem Vitória e Paysandu em Salvador, Sampaio Correia e Santa Cruz em São Luís do Maranhão, Náutico e ABC em Recife, Ceará e Oeste em Fortaleza, CRB e Mojimirim em Maceió, Paraná e Atlético Goianiense em Curitiba e Luverdense e Bahia em Lucas do Rio Verde. Lembrando que amanhã teremos a realização de uma partida atrasada da 23ª rodada. Atlético Goianiense e Criciúma jogam às 7h30 da noite no estádio Serra Dourada, em Goiânia. Bom, e o Tigre entrou em campo no sábado e jogando em casa, diante do Luverdense, o Carvoeiro perdeu mais uma. O gol da vitória do Luverdense foi anotado no segundo tempo. Diego Rosa entrou na área e deslocou o goleiro Luiz. Confira novamente no replay o gol que decretou a 8ª derrota do Tigre na competição.
Final Criciúma 0, Luverdense 1. Mas a notícia que caiu como uma bomba para os torcedores do Criciúma nem foi tanto assim a derrota do Tigre para o Luverdense. Antes da partida, o presidente tricolor, Antenor Angeloni, disse que permanecerá à frente do clube somente até o final da Série B, ou seja, dia 30 de novembro. O Conselho Deliberativo do clube irá se reunir na próxima terça-feira para debater o assunto. E o Informe Região desta segunda-feira fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.